Bem-vindos novamente ao 20º Congresso Estadual de Previdência da APEPREM. A gente vai dar seguimento com a palestra Gestão e Governança no RPPS. Eu vou anunciar os palestrantes. A gente tem um momento aqui com o Daniel, eu já vou avisar. A gente vai dar andamento com 3 palestrantes agora. E a gente tem uma honra, né? O meu colega Adriano, primeiramente, deixa eu me apresentar, claro. Eu me chamo Wilklen, sou aqui de São José do Rio Preto, e para a gente é uma honra tê-los aqui novamente conosco. É uma honra, Daniel, fazer o evento aqui, a gente fica muito agradecido. Primeiro palestrante para compor a mesa, vou chamar aqui meu amigo, colega de trabalho, Adriano Antônio Pazanotto. Por favor, Adriano. O Adriano é diretor executivo da Rio Preto Prev. Ele é licenciado em matemática pela Unesp, bacharel em direito pela UNORP, especialista em direito previdenciário pela Escola Superior da Magistratura Federal do Rio Grande do Sul e é servidor, meu colega servidor da Rio Preto Prev efetivo desde 2005. Próximo palestrante para ocupar aqui a nossa mesa, o Edler Antônio da Silva. Por favor, Edler. O Edler é diretor-presidente da Guarujá Previdência desde 2020, profissional com mais de 10 anos de experiência em regime próprio, já tendo ocupado o cargo de conselheiro nos conselhos deliberativo, de fiscalização e também membro do comitê de investimento. Jurista, administrador, bacharel e mestrando em Direito, com formação e pós-graduação em Direito Previdenciário dos Servidores Públicos e em Gestão de Pessoas. Certificado em nível avançado em 2 certificações, que lhe conferem habilitação plena para exercício de quaisquer órgãos da estrutura de governança dos RPPS. Certificação de dirigente e certificação de responsável pela gestão de recursos e membro do comitê de investimento. Trabalhou para reestruturar a autarquia Guarujá Prev, para que o RPPS saísse do nível 1 e passasse para os níveis 3 e 4 do Progestão, em 2 anos e meio de gestão, motivando equipes, superando desafios e alcançando excelentes resultados. Próximo palestrante, não sei se vocês conhecem o próximo palestrante, João Carlos Figueiredo. Por favor, João. João é advogado, formado pela Faculdade de Direito Padre Anchieta de Jundiaí. Ele é assessor de investimentos, certificado pela Ancor desde 2010, presidente da IPREJUM, vice-presidente da APEPREM, presidente da ABIPEM, também é membro titular do CONAPREV desde 2018, vice-presidente e membro titular do Conselho Nacional dos Regimes Próprios de Previdência desde 2020, membro do Conselho de Gestão de Recursos de Terceiros da ANBIMA, membro titular do Conselho de Serviços Qualificados da ANBIMA e membro titular do Conselho de Ofertas Públicas da ANBIMA. Te agradece a presença de todos. E como essa palestra, o tema é Gestão e Governança de RPPS, não sei se todos sabem, a gente trouxe aqui para essa palestra os 3 RPPS do Estado de São Paulo que possuem o nível 4 do Progestão. E, portanto, o Daniel vai prestar uma homenagem e entregar um certificado para esses 3 que representam aqui no Estado. E, como acho que todos sabem, só 5 RPPS do Brasil possuem nível 4, 3 estão em São Paulo e 3 deles estão aqui nessa mesa. Então, boa tarde, boa noite já, né? Na última. Vamos à APEPREM, acho que é um prestígio termos 3 EPPS de nível 4 aqui palestrando no nosso evento. E a APEPREM, através da diretoria, não poderia deixar de dar um reconhecimento a eles. Então, em nome da diretoria, a gente vem entregar um certificado de reconhecimento pelos trabalhos, pela prática de boas gestões, sendo referência não só no estado de São Paulo, e sim a nível nacional. Certificado de reconhecimento. Parabenizamos Rio Preto Prévio pela obtenção da certificação do Progestão nível 4, atestando o nível máximo de governança e boas práticas de gestão previdenciária. Assinado pelo meu presidente, São José do Rio Preto, 9 de abril de 2024.
Parabenizamos o IPREJUM pela obtenção da certificação do Progestão nível 4, atestando o nível máximo de governança e boas práticas de gestão previdenciária. E, finalmente, o Instituto de Guarujá Prev, pela obtenção da certificação do nível 4 e atestando o nível máximo de governança e boas práticas de gestão previdenciária. E que esses três, daqui a 1 ano ou daqui a 6 meses, tenhamos mais 2, 3 regimes próprios, crescendo aí o nível de certificação, tanto no nível 1, 2, 3. Se conseguir, na estrutura chegando no 4, isso é o momento que a gente vive de profissionalização, de gestão profissional na gestão dos regimes próprios. Parabéns a todos e boa palestra. Até daqui a pouco no coquetel. Bom, pessoal, se vocês quiserem qualquer nível de progestão, vocês ouvem esses 3 aqui. Se não conseguir o nível 4, eu vou passar o WhatsApp de cada um aqui, vocês podem ligar de madrugada. Então, a gente combinou aqui mais ou menos 15 minutos cada um, depois a gente vai abrir para pergunta e tudo mais. A gente combinou até 7h30, é o nosso horário limite, porque depois tem um coquetel. Eu sei que vocês não estão com pressa para ir no coquetel, mas vamos lá. A gente vai iniciar com o Adriano, depois a gente passa para o Edler e o João finaliza, tá joia? Então, eu vou passar a palavra para o Adriano, meu colega. Adriano, por favor. Boa noite a todos. Acho que está certo assim, né? Bom, me chamo Adriano, né? Sou servidor da Rio Preto Prev desde 2005. E assim, só fazendo uma reflexão, né, trazendo um pouco. Eu acho que quando eu entrei, a gente fala isso aqui no interior, né, há muito tempo, eu entrei muito para, assim, primeiro concurso da Rio Preto Prev, quando eu cheguei lá era tudo mato, não tinha, assim, não tinha nem telefone sobrando para atender, não tinha computador, tinha que dividir o computador com o colega, né, e, assim, bem simples, né, bem simples mesmo a estrutura, né. E com o tempo, né, foram assim, lá acho que em 2008, 2009, em 2008, 2009 a gente viu que começou a ter uma preocupação com a gestão da RPPS, com as portarias 400 e alguma coisa, não vou lembrar, 200 e alguma coisa, e a partir daí a gente viu uma evolução muito grande, tanto na Rio Preto Prev quanto, né, no todo o segmento dos RPPS. E, né, hoje a gente está aqui, né, sendo homenageado por conta do Progestão nível 4, né, e eu queria contar um pouquinho da história, né, sobre como foi nosso processo de certificação, né. Eu montei 3 slides aqui só para a gente contar mais ou menos como foi a história, né. Acho que deu para eu mostrar ali, né? Isso. 2015, né? 2015 saiu a portaria MPS 185 de 2015, que foi a que criou o Progestão. Eu lembro que na época que estava em discussão essa portaria, eu lembro que a gente tinha uma superintendente, né, que startou essa questão da melhoria da gestão lá, chamava Emília, né? Ela ficou, acho que até 2017, e a gente conversava muito sobre o que se previa estar nessa portaria, né? E desde lá, desde 2014, 2015, quando estava essa discussão, a gente conversava o que a gente tem que fazer para melhorar, para quando chegar isso daqui, essa progestão, a gente ter condições de implementar rápido, né? Não demorar tanto. Então, em 2015 saiu a portaria 185 de 2015, né? E em 2018 saiu a primeira versão do manual do Progestão. Pode tirar. Saiu a primeira versão do manual do Progestão.
Em 2018 já era possível aderir ao Progestão, então a gente fez adesão, já saiu, acho que o manual saiu em janeiro, nós fizemos adesão em julho, né? Fizemos a primeira adesão. E passamos o ano de 2018 e 2019 fazendo todas as regulamentações necessárias para conseguir aderir fazer a certificação no Progestão, né? Em junho de 2019, nós conseguimos a certificação no nível 2, né? Em 2022, nós conseguimos migrar para o nível 3, e em 2023, a gente conseguiu migrar para o nível 4, conseguiu a certificação do nível 4. Aí, contando mais ou menos como foi todo o desenrolar da nossa certificação. Lá no manual do Progestão tem a questão da questão dos diretores, de ter uma diretoria, de ter conselho com aquela intercalação para substituição parcial. Existe também a questão tem a questão também da diretoria, ela ter ali a formação mínima dela para funcionar a questão da segregação de atividades e controle de alçada decisória, né? Então, em 2018, a gente conseguiu aprovar na Câmara Municipal, isso era necessário para fazer a adesão à Progestão, nós conseguimos aprovar uma lei de reestruturação da Rio Preto Prev, né? Instituindo a diretoria, conselhos, né? Criando um organograma organizadinho da Rio Preto Prev, com toda a segregação de atividades, toda a parte de controle de alçada decisória, né? Adaptando os conselhos, né? E fizemos essa aprovação em 2018. Em 2019, nós fizemos toda a parte de mapeamento, manualização, criamos código de ética, toda essa documentação, nós fizemos isso em 2019, né? A primeira versão de tudo, versão 1.0, né? Desses documentos. Aí, em 2019, nós conseguimos a primeira certificação nível 2, né? Beleza, passamos 2019 com a certificação nível 2. Ainda em 2019, nós investimos na questão da transformação digital, né? Então, desde 2019, sem papel na Rio Preto Prev, tudo a gente só opera praticamente de forma digital. E também passamos a fazer o atendimento remoto, né? Então, hoje, um segurado ele consegue ser atendido na Rio Preto Prev por WhatsApp, Telegram, tem vários canais de atendimento, né? Mas em 2019 nós investimos nesse projeto. Em 2022 surgiu a ideia da gente tentar o nível 3 do Progestão. Nós queríamos tentar esse desafio. E aí nós precisamos de novo mexer ou alterar, né, a estrutura administrativa da entidade. Nós criamos a questão dos mandatos dos diretores, criamos a questão, mais uma adequação no mandato dos conselheiros, né, que na época era mandato de 2 anos, naquele ano o manual do Progestão falava ali que tinha que ser 4, né, a questão da eleição, ficar intercaladinha, certinha, a gente conseguiu fazer tudo isso em 2022, né. Criamos também, colocamos na lei a regulamentação do censo previdenciário em 3 anos, né, que no Progestão nível 2 era 5, né, na época eu lembro que no manual estava isso, e a gente queria fazer de 3 em 3, mas eu não obrigo o servidor público a fazer censo sem uma lei, então a gente precisou colocar isso na lei também. E também colocamos em 2022 a questão da certificação profissional. Por quê? Porque o Progestão pede que tenha certificação profissional, e se eu não pôr em lei, eu não posso obrigar, né, meus conselheiros, né, a terem a certificação. Então, em 2022, nós fizemos isso, fizemos toda essa reestruturação, fizemos os manuais que faltavam, fizemos novo código de ética, tudo isso está no site da Rio Preto Prev, tá? Está tudo lá discriminadinho. Mas aí, em 2022, a gente conseguiu fazer tudo isso, né?
E em 2022 nós conseguimos a certificação nível 3 do Progestão. Bastante trabalho, bastante relatório, eu fazia relatório do relatório, relatório de outro relatório. Cada relatório tinha um conteúdo de vários relatórios, né? Então a gente fez todo esse procedimento e conseguimos aprovação junto à entidade certificadora sem maiores problemas. Só que em 2023, né, a gente estava de boa lá, mas a gente queria tentar de novo subir mais um nível no Progestão. Então, já tínhamos alterado a lei com a maioria dos requisitos que faltavam para o Progestão, mas faltava uma coisa para a gente que a gente demorou mais tempo para convencer o município sobre a necessidade, né? A gente tinha alterado toda a questão da diretoria, mas não tinha um contrato de gestão, né? E o município nem aceitava essa denominação aqui. Então a gente teve que estudar um pouco, né? Na verdade, o município alega que essa denominação de contrato de gestão para os diretores ela não existe, né? Então a gente teve que alterar, né? Teve que fazer um esforço junto ao município para poder estruturar um convênio, né? E esse convênio tinha a mesma estrutura do contrato de gestão previsto lá. E chamando de convênio deu certo, tá? Então, às vezes, tem que tentar mudar o nome das coisas, porque você chama uma coisa assim, certificado de reconhecimento, se por diploma, às vezes, dá certo, tá? Então, a gente tem que ir fazendo essas adaptações durante o dia a dia, né? E, em 2023, né, nós também passamos a fazer o seguinte, né? Se vocês entrarem no @RioPretoPrev no Instagram, vocês vão ver. Nós começamos a usar o nosso Instagram para fazer divulgação de informações básicas, tá? Então, por exemplo, balancete, a gente tenta resumir ele ao máximo, né? Tem a informação lá, tem o resultado da avaliação atuarial. A gente tentou usar as redes sociais, né, como um propulsor de transparência, né? Então, tudo que hoje a gente faz de relatório, ele vai ter um reflexo na nossa rede social. Ainda que seja só um resuminho, só um link. Se vocês verem lá, às vezes tem só a imagem, mas lá na bio do Instagram tem a informação. Então, a gente tentou usar a ideia de uma divulgação total de informações via rede social, porque é muito difícil o servidor pesquisar site de RPPS. Mas isso daí, né, isso acaba não sendo um requisito para o Progestão, mas uma forma da gente divulgar o atendimento aos requisitos. E voltando aqui, e aí em 2023, dezembro, finalzinho do ano, quase Natal, nós conseguimos a certificação nível 4, né? Fizemos um censo previdenciário, porque tinha a questão do censo, né? Nós fizemos um censo previdenciário, atingimos mais de 90% de segurados, que era praticamente a única questão que faltava para a certificação profissional, para a certificação institucional. E, então, conseguimos o Progestão nível 4. Em 2024, isso está no planejamento estratégico da Rio Preto Prev, né? Nós agora precisamos manter o nível de excelência alcançado no Progestão. Então, o que nós estamos fazendo? Pegando aquelas ações do Progestão, deixando ela bem, assim, de uma forma... A gente criou relatórios, mecanismos, né, que deixa isso de uma forma pré-pronta, né? A gente já consegue hoje desenvolver as atividades do Progestão na rotina do RPPS, né? E a ideia agora é consolidar, né, toda essa melhoria na gestão, né? E começar a buscar um pouquinho mais, né? Por exemplo, não buscar só o que tem lá no manual do Progestão em relação aos investimentos, a gente avançar um pouco em relação àquilo que está lá. Vamos fazer estudos mais aprofundados de risco da carteira, vamos fazer diligências, né, mais profundas, assim, né? Então a gente está tentando usar o Progestão como parâmetro mínimo da nossa governança, né, e tentando avançar em algumas questões que são mais assim do nosso dia a dia, investimentos, benefícios, né?
Então, agora a gente usa ele como parâmetro mínimo. E aí, né, mais contando a história nossa mesmo, eu vou falar um pouquinho do que a gente pensa que os maiores desafios agora para a gente manter a Rio Preto Prev num Progestão nível 4, né, a Rio Preto Prev como um case meio de excelência ali, né? Então, assim, os principais desafios que nós notamos lá na diretoria, né, sobre a gestão dos RPPS, né? O primeiro ali, manter a equipe fortalecida e unida em torno de um propósito de melhorar a gestão. Fazer Progestão nível 4, a primeira vez é bem cansativo, foi bem cansativo, né? E a partir daí a gente tem que manter a equipe motivada para fazer isso, porque não vai ser agora, todo ano eu vou ter que fazer auditoria, vai ter que vir um auditor lá verificar, né? A gente tem que manter a certificação nível 4 e tem que manter a equipe unida em torno disso, né? Então, a gente tem que fazer um esforço, né? Mostrar que há um reconhecimento da equipe em relação à melhoria da gestão para manter o propósito do Instituto em relação a isso, né? Essa necessidade de manter uma excelência na gestão. Manter um diálogo profundo com os agentes políticos do município, né? Muitas vezes o prefeito, né? Não é o nosso caso, assim, nosso caso a gente já conseguiu implementar essa ideia, né? Mas manter sempre o prefeito, olha, é muito importante para o município ter o Progestão, um nível excelente do Progestão, né? Para ter reconhecimento pelo mercado, né? É muito mais fácil eu conversar com um agente de investimento se eu tenho um atestado de que a gestão do meu RPPS é boa, né? Não se oferecem qualquer produtos para nós, né? E nem tentam passar alguma conversa, né? Porque a gente tem ali um conhecimento mínimo, né? Para poder fazer a escolha de um produto, analisar os investimentos, né? Também um outro desafio ali, né, é acompanhar constantemente as atividades do Ministério da Previdência, né? Porque todo ano sai um manual novo do Progestão e algumas vezes impacta na gestão da Rio Preto Prev, né? Por exemplo, o contrato de gestão, se eu não me engano, o contrato de gestão agora ele foi substituído por uma prestação de contas trimestral do planejamento estratégico, uma coisa assim, não vou me recordar direitinho, mas foi substituído esse ano. Então, na minha próxima certificação, eu vou ter que adequar, né? Eu acho que com o que eu faço, com o que nós fazemos já está adequado, mas nós temos que ficar sempre atentos a essas mudanças, né? E, mais uma vez, né, destacar que um dos principais desafios é utilizar o Progestão como parâmetro mínimo de qualidade, né? Aquilo que está no Progestão mínimo, né? O que for, a gente tem que tentar acima daquilo. Por exemplo, nós já temos mapeados outras atividades que não aquelas previstas no nível 4 do Progestão. Nós temos outras já, toda a parte de investimento, não tem uma atividade do investimento que não está mapeada e manualizada e a versão está atualizada, né? Porque a gente só faz aquilo que está previsto realmente nos nossos manuais. E, né, mostrar para os senhores aqui, né? Se os senhores tiverem interesse, depois conhecer um pouco mais a gente, na Rio Preto Prev, sigam-nos nas redes sociais, né? Nós temos hoje um Facebook aqui, né? O @Rio Preto Prev 1, Instagram @Rio Preto Prev, né? E nós usamos para divulgar informações da gestão. Então tem balancete, resultado dos investimentos, né? Tem o caminho para acessar os relatórios de investimento, tem tudo no Instagram, né? Nós não temos dificuldade em divulgar informação, né? Ou também o nosso site, né? Nosso site, se vocês digitarem lá no Google Rio Preto Prev, né? Vocês vão ter acesso ao nosso site e lá tem, inclusive, assim, todos os manuais que nós usamos, né? Está tudo lá no nosso site. É interessante se alguém tiver algum interesse, né? Da minha parte é isso.
Obrigado, pessoal. Qualquer dúvida, disposição aí no contato. Passar a palavra agora para o Edler. Por favor, Edler. Boa noite a todos. É um prazer imensurável estar aqui. E o prazer, que eu já imaginava que seria grande, ficou maior ao receber essa homenagem, esse reconhecimento da APPREM. Agradeço publicamente, em nome da Guarujá-Prev, por esse reconhecimento que nós vamos valorizar e muito no nosso município. E quando fomos convidados para ministrar essa palestra, impossível não pensar na nossa responsabilidade de representar o município de Guarujá. A responsabilidade de representar os mais de 6.000 segurados e todos os nossos conselheiros, que alguns deles estão aqui nesta noite, prestigiando a palestra. Fico lisonjeado e com muita responsabilidade vamos seguir entendendo um pouquinho melhor sobre a gestão e governança do nosso RPPS. Primeiramente, o RPPS do Guarujá completou no dia 1º de janeiro de 2024, 11 anos de instituição. Mas no ano passado nós fizemos um ano de comemorações dos 10 anos, 2013 a 2023, que nós em 10 anos desenvolvemos uma cultura de cuidar de quem cuida do Guarujá, que é o servidor público. Nessas fotos vocês vão ver alguns dos nossos aposentados, porque no dia da aposentadoria feliz, que nós fazemos todos os meses, eles vão para o RPPS, porque eles estão inseridos no programa de pré-aposentadoria. Nós fazemos algumas palestras anteriores, desde a abertura do processo e algumas antes da abertura do processo. E no o dia da aposentadoria feliz, eles vão lá e nós tiramos as últimas dúvidas deles. E a primeira frase que a gente fala é: ninguém é obrigado a aposentar, você pode ir para o abono de permanência, que é bom para nós, né? Quem tem a visão de gestor sabe que quanto mais tempo a pessoa ficar no abono, melhor. Então, você não é obrigado a aposentar, você pode ficar mais um tempo recebendo o abono e você tem que ser feliz como aposentado. Você vai conhecer os cálculos, você assina, declinando ou não. E no começo, quando nós começamos a fazer esse dia da aposentadoria feliz, a primeira oportunidade foi com a presença do nosso prefeito. E a gente, durante alguns meses, teve um pouco de dificuldades porque os servidores não queriam aparecer na foto. Mas depois, agora, até os aposentados estão querendo sair na foto, porque a gente divulga na rede social, tá bom? Então, tem alguns aposentados mais recentes, porque a gente criou lá uma janela de aposentadoria, que, como a nossa folha fecha dia 20, geralmente entre o dia 20 e dia 30, a gente está fazendo o dia da aposentadoria feliz, a pessoa conhece, assina, aceita. A partir do dia 1º do mês seguinte, ela se aposenta. Então, isso dá para nós organizarmos melhor o nosso fluxo de folhas de pagamentos e o servidor já se prepara. A gente fala para eles: aproveita para se despedir da população atendida, aproveita para se despedir dos seus colegas de trabalho, reflete um pouco melhor se é isso mesmo com a tua família e seja feliz daqui para frente. Vai viajar, vai trabalhar menos, porque o servidor gosta de trabalhar. E a gente sempre fala em nome do prefeito do reconhecimento que eles merecem como prata da casa pelos préstimos, os excelentes serviços prestados para a municipalidade. Acho importante a gente valorizar cada um dos nossos aposentados. Tem essa frase aí do Progestão, ela está no manual, eu só dei uma adaptada, para a gente lembrar o que é a certificação. Nós, quando obtivemos o nível 4, em 2023, nós comemoramos muito,
não foi um trabalho de um homem só, foi de toda a gestão, e a gente fez questão de reconhecer o esforço de todos. Então, só para a gente lembrar o que é a certificação, é um processo de reconhecimento de excelência e das boas práticas de gestão destinada a atestar a qualidade e a funcionalidade dos serviços, processos e métodos de trabalho e da proficiência da gestão. É a avaliação por entidade externa credenciada do sistema de gestão organizado e o reconhecimento de que está de acordo com as normas de referência. Então, isso que é você receber uma certificação, não é um simples papel, é você ter o reconhecimento por uma entidade externa de que você realmente cumpriu a todas as regras. Nós, 3 dias após nós obtermos a nossa certificação nível 4, todos os servidores que estavam no RPPS receberam um elogio coletivo para registro nos seus prontuários. Porque nós temos que pensar muito na gestão de pessoas, que é o principal ingrediente para conseguir os resultados, porque são as pessoas, não só os sistemas, mas as pessoas que fazem as coisas acontecerem. Então, motivar e reconhecer os esforços é um dos mandamentos que nós temos que ter na gestão no dia a dia. Às vezes, para motivar, a gente precisa dosar um pouco a pressão, às vezes a gente só precisa conversar bastante, e a gente tem que ter uma gestão participativa. Na Guarujá Previdência, nós temos núcleos e comissões interdisciplinares para nós conseguirmos alcançar melhores resultados, para não ficar só nas competências individuais de cada servidor e de cada cargo. E a gente consegue organizar o trabalho dessa forma para alcançar os melhores resultados. O segundo mandamento, comunicar ideias e exercer a influência, ou seja, ser um líder no seu local de trabalho. O terceiro, pensar e resolver problemas, porque são muitos. Quem está no dia a dia sabe, todos vocês sabem que são muitos, e nós temos que pensar e focar na solução. Gerar a energia criativa, você tem que criar, às vezes do nada, criar a solução. Buscar referências de outros RPPS, nos eventos como esses, buscar inspirações, mas tem que ter essa energia criativa. Delegar e empoderar servidores e conselheiros. Nós temos conselheiro, por exemplo, empoderado dentro da nossa escola de previdência, que nós não precisaríamos ter um conselheiro dentro, mas a gente trouxe também para a escola de previdência, além dos servidores do dia a dia, também conselheiros para fazer parte da escola de previdência. Gerenciar valores não são os valores financeiros, são os valores do trabalho, né? Desenvolver cultura de melhorias contínuas e de qualidade total. Se a gente não pensar em melhorar sempre, a gente não vai conseguir a excelência. Sempre tem algo para melhorar. Motivação e entusiasmo. Acreditar em si e acreditar no sim. Porque pode ter certeza, se você não for o primeiro a acreditar, ninguém mais vai acreditar. Você tem que acreditar mais do que todo mundo e ficar o tempo todo mostrando o que você acredita e vai até o fim. Senão, se você não acreditar, você não vai conseguir chegar. Porque você está com a mão no volante, você é o dirigente. Já viu o GPS de pobre? É aquela pessoa que fica do lado dizendo para onde você tem que ir quando você está dirigindo, né? E tem o GPS eletrônico mesmo. Mas é você que está dirigindo. Se o GPS mandar você entrar na direita e você decidir que não é na direita, você vai ter de entrar na esquerda, porque você conhece o trajeto e você sabe onde você vai chegar, a direção é tua. Porque às vezes o GPS de pobre é o jurídico que dá um parecer que você tem que superar, fundamentando que não é aquele caminho, você sabe onde você quer chegar. Às vezes é um servidor, você está na direção, e você tem que saber onde quer chegar e acelerar, às vezes frear, senão a gente não chega lá. E o capital intelectual e emocional é importante, cuidar da nossa
capacidade para resolver os problemas. E se você quiser trocar essa palavra capital por quociente, também é aceito na literatura. E o entusiasmo é você ter uma coragem que vem de Deus, você ter um ânimo que vem de Deus. Porque se você não acreditar que você tem algo muito maior do que você para algo muito maior do que você para fazer, você não vai fazer. É maior do que nós. Então é importante ter motivação e entusiasmo. Algumas diretrizes que nós assumimos lá nesses 3 anos de gestão, porque eu assumi a gestão em dezembro de 2020, antes eu era conselheiro administrativo, fui do Conselho Fiscal, fui da Executiva anteriormente em 2014, 15, e nesses 3 anos a gente começou a reestruturar o nosso RPPS, ainda não terminamos de reestruturar totalmente. Algumas diretrizes são investir e valorizar no capital humano, principalmente as pessoas, evitar a anorexia corporativa, quer dizer que você não pode pensar numa estrutura enxuta, ou aquela raquítica que não pensa em crescer. Isso é anorexia corporativa. Você precisa pensar em alcançar o progestão nível 1, nível 2, nível 3, nível 4. Tem que ter apetite. Estudar e melhorar a ambiência, quer dizer, na matriz de ambiência, quando você estuda a gestão, a matriz FOFA ou SWOT, forças, oportunidades, fraquezas e ameaças, você tem que estudar de fato o que é ameaçador. Por exemplo, uma nova lei pode ser uma ameaça para os teus destinos, porque ela muda tudo o que você estava planejando e é algo externo. E as oportunidades, você tem que aproveitar as oportunidades. E mais que cumprir regras, tem que valorizar os princípios. Nem tudo está na norma, nem tudo está na lei, nem tudo está no manual, mas você vai fazer porque você vai valorizar o princípio mais do que a norma. E estabelecer e alcançar metas e objetivos organizacionais, e isso você vai fazer no planejamento estratégico anual, que é uma das exigências do Progestão, o anual e o quinquenal, né? Você tem que, se você olhar o planejamento estratégico da Guarujá Previdência, você vai ver lá o plano anual de contratações, você vai ver o plano de auditoria interna, você vai ver todos os planos lá, porque a gente escolheu fazer assim. O capital humano, esse é um evento que a gente fez com todos os servidores, todos os conselheiros e membros do Comitê de Investimentos no ano passado, e a gente tem que buscar desenvolver o chá, né? Conhecimentos, habilidades e atitudes. Conhecimento, habilidades e atitudes. E a gente precisa, por meio da educação previdenciária, adquirir perícia e experiência, que é o que exige também o Ministério da Previdência. A escola de previdência é importantíssima, mas se você ler no manual, a escola de previdência ela acaba acumulando tanto a atribuição de organizar a educação previdenciária quanto fazer o PPA-Prev, que é o Programa de Pré-Aposentadoria. Na Guarujá Previdência, nós criamos a estrutura da escola de previdência e também a comissão PPA-Prev. E temos uma comissão PPA-Prev na Prefeitura, outra na Câmara. E a gente triangula com as comissões e a comissão PPA-Prev faz atendimentos, visa atender o segurado, visa orientar os segurados, preparação, que a gente separou assim, né? Antes da aposentadoria, preparação. Dia da aposentadoria, que eu já falei, e pós-aposentadoria. E aí a gente fala para o servidor, nesse dia da aposentadoria feliz, não esqueça que todos os anos, no mês do seu aniversário, você precisa fazer a prova de vida, porque você não vai esquecer de receber o salário. Porque se você esquecer de fazer a prova de vida, você pode ter suspenso o teu benefício. E a gente até brinca um pouco com o servidor, mas para mostrar para ele a necessidade. E nós fazemos também, desde 2022, todos os meses, no mês do aniversário de cada servidor, a gente convoca 500 servidores, 600 servidores que estão aniversariando para fazerem o recadastramento anual.
Ou seja, a gente não vai fazer o censo a cada 3 ou a cada 5 anos, porque todos os meses a gente está fazendo, no final do ano a gente compila os dados e a gente convoca os servidores que faltaram no mês anterior e a gente consegue ter uma base atualizada. Todos os meses dá muito trabalho, mas a gente estruturou para isso. E o Banco de Talentos foi uma ferramenta que a gente criou, está no nosso site, com todos os cursos e certificações que os nossos conselheiros conseguiram, conselheiros, dirigentes e membros de comitê, para estimular que eles façam os cursos. Então, a gente, em 2021, criou o programa Guarujá Prev sem papel. Nosso processo é totalmente digital. A gente economizou muito com papel e com tempo, e a gente consegue produzir muito mais com essa tecnologia. A gente tem um aplicativo Meu Guarujá Prev para tudo, tanto no site quanto no aplicativo no iOS ou Play Store, e tem sido uma ferramenta importante. Inclusive, o requerimento digital, o servidor consegue fazer tudo à distância. E o último lançamento nosso foi o Guarujá Prev Móvel, dentro do nosso programa de pré-aposentadoria, que antes nós trazíamos os servidores até a Guarujá Prev. Agora nós vamos todos os meses nos locais de trabalho com pré-agendamento, e a gente atende 50, 60 servidores, inclusive abrindo o processo de abono ou de aposentadoria, fazendo recadastramento também. Alguns números aí da Guarujá Previdência: 6.465 segurados, Prefeitura, Câmara e Guarujá Prev. Aí nós demonstramos aí os ativos, os aposentados e os pensionistas, e na nossa carteira de investimentos hoje, 1.2 bilhões de reais. Gestores do órgão: nós temos hoje 12 conselheiros no Conselho de Administração, 8 no Conselho Fiscal, 7 no Comitê de Investimentos. E nosso desafio em 2022 foi alterar a nossa composição, que ela não era paritária. Então, nós tivemos que trabalhar numa lei, numa reforma administrativa do RPPS, porque nós tínhamos um conselheiro representante do governo no Conselho Fiscal e 4 eleitos. O que nós fizemos? Não prejudica os eleitos, mantém como está, põe mais 3. Então, ficou 4 de cada lado, por isso que ficaram 8. Só que aí era tudo a representação só do prefeito. Então, o que nós fizemos? Um vai ser representando a Câmara, outro vai ser representando a Guarujá Previdência, mas no caso da Guarujá Previdência é referendado pelo próprio Conselho. A mesma coisa no Conselho de Administração. Eram 7 conselheiros eleitos e 4 indicados. Nós reformulamos e passamos a ter 6 e 6. Dentre esses, um é da Câmara, um é aposentado, um é indicado pela Guarujá Prev, pelo presidente, referendado pelo Conselho, e a gente tem eleição a cada 2 anos para manter aquela alternância que é exigida. E nós temos a satisfação de ter um aposentado em cada órgão, no Conselho de Administração, no Conselho Fiscal e no Comitê de Investimentos. Na executiva nós temos o presidente e mais 3 gerências: administrativa, finanças e contabilidade e benefícios. Os servidores efetivos hoje, nós temos 6 técnicos, são 4 administradores, um contabilista e um de suporte, que é TI. Temos 15 analistas. O último foi o atuário, que a gente começou a trabalhar com ele há 2 semanas. Fizemos um concurso no ano passado e já convocamos todas as vagas previstas. 10 novos servidores no quadro do ano passado para cá. E nós temos 2 procuradores jurídicos. O quadro de certificações. A gente não quis colocar ali que é 100% de certificados, porque um deles, ele não obteve a nova certificação. Enquanto ele não obtiver essa nova certificação, vai ficar daquela forma ali, porque senão ele nunca vai pensar em buscar.
mas nós temos todos, se hoje houver a fiscalização do Ministério, temos condições de ter todos aprovados pela fiscalização, mas falta obter a nova certificação. Então, no Conselho Administrativo, os 12 titulares, mas nós temos também, se você olhar no nosso banco de talentos, tem mais 9 conselheiros suplentes que são certificados também, que a gente pôs no edital e na lei que tem que ter a certificação de acordo com a exigência do Ministério. Então, se o servidor ele tiver 1000 votos e ele não tiver a certificação, porque a gente, durante o processo eleitoral, a gente vai fazer o curso como já fizemos nos outros anos. Faz o curso, abre um período para ele fazer a prova. Se ele não tiver, ele não vai assumir. É isso que está disciplinado na nossa lei, e a última eleição a gente já fez assim. Senão, a gente fica só nos prazos do Ministério, que sempre mudam, e o servidor fica acomodado às vezes, né? Então, para evitar isso, a gente pôs essa regra. E está dando certo. A gente agora vai passar a ter mais servidores certificados intermediário e avançado, porque ainda, se a gente fosse fiscalizado pelaquela regra do grande porte, não estaria atendendo ainda. Só que teve uma mudança, né? A gestão atuarial, a gente, para atender o nível 4 do Progestão, trimestralmente a gente faz o relatório. Mas a gente teve que fazer um trabalho que foi bem difícil, mas a gente, em 2021, fez uma auditoria da avaliação atuarial, a gente buscou um parecer da FIA, que foi a que venceu aquele certame, e a gente reviu nossas premissas. Por quê? Para resumir a conversa, nós migramos de regime geral para regime próprio em 2013. Então, a maioria dos servidores, até 2012, contribuíram até o teto do INSS. Como nós não temos direito à regra de integralidade, para evitar um cálculo equivocado que os atuários vinham fazendo, de pegar a última remuneração de contribuição e projetar 100%, nós colocamos uma premissa a seguinte: se é pela média, de julho de 94 até dezembro de 2012, o máximo que ele contribuiu é teto do INSS. O que passou de janeiro de 2013 para frente é o teto do prefeito. Quando a gente fez essa média, a média hoje daria R$16 mil, e não o que a pessoa recebe, que hoje está em R$25 mil. Só essa diferença, projetado para 35 anos para frente, ou 75, porque aí tem o fator da expectativa de vida, dá mais de R$1 milhão para o servidor. Então, é impossível você aquilatar que um servidor, que ele não vai ter uma média no total que ele tem hoje, que você vai manter isso. E outra, mais de 800 servidores se aposentaram pelo INSS. Usou o tempo, não pode usar a segunda vez. Se ele usou o tempo até 2012, ele só tem o tempo de 2013 para frente, ele tem 10 anos. Quando você joga na proporção da média, para uma aposentadoria por idade, vai dar 28,57% da média para os homens, 33,33% para as mulheres. Então, não tem como o atuário demonstrar para nós, que era assim que era feito, que aquele servidor que estava no teto do prefeito de R$25 mil, ele ia aposentar com R$25 mil. Não iria. Ele não vai. Porque quando a gente faz o cálculo na prática, e isso tem ocorrido, o benefício dele é 12, 15 mil reais. Então, R$10 mil por mês faz muita diferença, e a gente individualizou o cálculo. Só para você entender por que nós saímos daquele resultado no plano previdenciário de menos 209 milhões, para hoje nós termos um superávit 2 anos seguidos, hoje está em 34 milhões. A gente não demonstrou aqui trimestralmente, porque não iria caber, mas a gente faz trimestral, está nos nossos relatórios. Aí a gente agora consegue, pela gestão atuarial adequada, acompanhar essa evolução. A gente percebe, por exemplo, que tem o reajuste dos aposentados em janeiro, que vai impactar diretamente no cálculo,
E em abril tem a database dos servidores. E esses reajustes, inclusive que teve ganho real no ano passado, eles impactaram diretamente na evolução do cálculo. Aí nós temos ali em cima, que já foi demonstrado, data focal 31 de dezembro, 34 milhões de superávit no plano previdenciário, e no plano financeiro, que na verdade não é um déficit, a gente é positivo financeiramente, mas projetado como a prefeitura que vai ter de pagar, porque é o Tesouro que paga, essa projeção que a gente tem aí de 3 milhões para frente. Mas como a gente tem muita gente de abono, tem mais de 1.000 pessoas de abono, a gente tenta convencer o pessoal a ficar mais um tempinho. Rapidinho, as vantagens da certificação, que às vezes os servidores não sabem de algumas vantagens, né? Taxa de administração pode ser elevada em até 20%. Ali tem os percentuais permitidos pela portaria 1467. E quem tem progestão, ele pode investir tanto para progestão quanto para a certificação de seus conselheiros e dirigentes, até 20% pode ser majorada a taxa da administração. Outra vantagem é quando a gente fala de investimentos. Eu fiz um resumo ali do que está na resolução CMN 4963 de 21. Quando você tem o nível do progestão, alguns casos, só por você ter o progestão já te dá uma vantagem de você ter uma alocação maior. Mas, em alguns outros casos, quanto maior o nível do progestão, maior é o percentual que você é permitido ter na carteira. Então, ali, por exemplo, a cotas de fundo de investimentos, a gente sabe que pela norma, 5%. Mas, se você tiver o progestão, mais 5%. A mesma coisa acontece para a cota de fundo de investimento índice de mercado. Aí depois você vai ver ali, no caso de cotas de classe sênior, nível 2, 5%, nível 3, 10%, nível 4, 15% a mais. Cotas de fundo de investimentos classificados em renda fixa, sufixo, crédito privado, 5% no nível 2, 10% no nível 3, 15% no nível 4. Essa outra aí que a gente ainda, essa de cotas de fundos de debêntures, 5% a mais no nível 2, 10% no nível 3, 15% no nível 4, só que tem que respeitar o limite global, né? A gente não pode esquecer que tem um limite global, 25% no nível 2, 30% no 3, 35% no nível 4. Aí fica interessante aqui, quando a gente fala de cotas de fundo de investimentos em ações. O RPPS nível 4, por exemplo, pode chegar a uma exposição de 50%. E sendo que a regra é, na renda variável, 30%. Cotas de investimentos, índice de mercado, renda variável, fundo de índice de renda variável, a gente tem ali 5%, 10%, 15% e 20%. Só mais 2 telas sobre esse assunto. A gente vai ter ali no FIM e FIC-FIM, a gente vai ter até 15%, que é só para os níveis 3 e 4%. E a gente vai ter para a FIP 10%, nível 3 e 15% nível 4. A mais, tá? Sempre a mais. E fundo de ações, mercado de acesso, a gente tem 10% no nível 3 e 15% para o nível 4. Aqui, o segmento de fundo imobiliário, nível 2, 10%, nível 3, 15%, nível 4, 20%. E aí a gente tem ali os acréscimos máximos, que dá até 60% para o nível 4. Empréstimo consignado. Todos os RPPS podem implantar essa modalidade de investimento, que vai ser até um percentual de 5%. Mas, se tiver qualquer nível do progestão, você vai poder ter 10%. Aqui a gente apresentou um estudo que foi feito pela empresa que está nos assessorando na implantação do empréstimo consignado, que nós estamos quase implantando. Se a gente tivesse um empréstimo consignado, nós bateríamos meta, nesses 11 anos, nós bateríamos meta tranquila, pelo menos
nesse limite de 10%. Só para a gente lembrar o que é o Progestão. São 6 ações no controle interno, são 16 ações de governança corporativa e 2 ações de educação previdenciária. Eu não vou detalhar, mas a gente tem os incentivos, né, até 2025, que não precisa ser 100%, a não ser que seja para o nível 4. As demais, você tem um desconto no alcance. Não vou ler, mas são essas ações do controle interno, 6 ações, e aí você tem que lembrar que, como são 4 níveis, você faz a leitura. Da esquerda para a direita, você vai saber que vai aumentar a exigência. E você, quando fizer o diagnóstico, tenta não fazer a leitura do mínimo, mas do máximo você já tem, porque você já tem muito no teu RPPS. Às vezes você já preencheu vários requisitos e não sabe. E ali as 16 ações da governança corporativa e as 2 ações de educação previdenciária. O manual ele detalha melhor. Lembrando que nossa cidade é o Guarujá, tira a foto, lembra que você tem que ir lá, que é muito gostoso, tem praias lindas. Vá mais vezes, ela foi 2, mas quer ir mais vezes. Vocês são sempre bem-vindos. Meu contato está ali, fico à disposição. Muito obrigado. Para encerrar, vou passar a palavra para o João. Por favor, João. Boa noite, pessoal. Não tem apresentação para vocês, tá? Eu queria só compartilhar algumas coisas. Primeiro é a origem do Progestão. Tá? Progestão não é um programa do Ministério, é um programa do CONAPREV. Começou uma estrutura dos gestores, onde eles queriam fazer uma estrutura onde os próprios regimes próprios pudessem se autorregulamentar, mas havia o impedimento da questão do princípio da legalidade. Então, o projeto sai do CONAPREV, é acolhido pelo Ministério da Previdência e é implantado. Tá? Diferente da questão da certificação, o Progestão ele não tem origem na estrutura do governo, ela tem origem dos regimes próprios. Então, essa talvez seja a grande diferença que você tem na governança nos últimos 10 anos. Então, foi o CONAPREV que pensou, foi o CONAPREV que começou a criar as normas e depois dali ele foi desenvolvido. Até a reunião passada do CONAPREV, a gente tinha uma única comissão para fazer progestão e certificação. Tá? Então, uma proposta da ABIPEM, nós quebramos a comissão em 2. Então, hoje tem uma comissão só para progestão e uma comissão só para certificação. E nós também conseguimos tirar a maioria do governo das 2, porque você era certificado ou você tinha o progestão feito por quem nunca fez gestão, que era o governo e o Tribunal de Contas. Então, hoje é paritário. Então, os regimes próprios têm a mesma participação que governo e Tribunal de Contas nas 2 comissões. Nós, na segunda-feira passada, nós definimos as participações das associações estaduais. Elas têm participação nessas 2 comissões, além de alguns municípios. A Cirleide faz parte da certificação, né, Cirleide? Do Progestão, do PRO. Então, nós temos essas 2 estruturas que estão começando a caminhar agora. Tá? Trazer mais uma notícia para vocês, que vocês já devem saber, mas a prova nível básico foi prorrogada até 31 de dezembro do ano que vem. E a manutenção de 1/3 para a primeira fase também foi prorrogada até 31 de dezembro do ano que vem. Por que foi decidido isso? Porque mudam-se os governos municipais o ano que vem, que é a grande maioria, e para que não tivesse um problema na questão da certificação dos CRPs, então houve um pedido dentro do CONAPREV de estados e municípios para que ninguém fosse pego de afogadilho, iam ter só alguns meses para certificar. Então, como é o primeiro ano de mandato, então foi feita essa preservação para que a gente pudesse caminhar com mais calma. No Brasil, toda a data foi feita para ser prorrogada, né? Parece que aqui a gente tem... Então, vocês que fizeram o dever de casa,
sintam-se felizes, mas vocês acabaram tendo que acolher quem não fez. Essa é a grande realidade. Então, para progredir mais, vai demorar um pouco mais, e para alguns casos você vai dar tempo de alguns se certificarem. São as decisões tomadas nessas 2 últimas semanas, referendada na terça-feira e na quarta-feira passada no CNRPPS, onde é que você decide as portarias. Então, as portarias vão estar sendo feitas para isso, tá? Para trazer a questão do progestão. No nosso caso de Jundiaí, a gente teve um caminho diferente de todos os outros regimes próprios do Brasil. Tá? Nós fomos direto no 4. Tá? Então, a gente fez um caminho diferente. Em 2018, nós fizemos primeiro uma reunião para fazer um diagnóstico, tá? De tudo que a gente tinha, de tudo que a gente precisava. Sentou com os conselhos, tá? Porque em algumas situações, como a presidência do conselho, teriam que ter alterações do que era o dia a dia, e o conselho fechou com a diretoria no sentido de que a gente iria buscar o nível 4. Então, todas as regras do progestão estão na nossa lei. Nós não vamos fazer uma discussão um por um, nós fomos lá na lei do Instituto e mudamos tudo, de uma vez só. Tá? Então, todo quanto é regra que você possa imaginar que está no progestão, está na nossa lei. Então, nós nunca vamos ficar fazendo uma discussão sobre A, B ou C. Está lá. Tá? Como é a forma da presidência. Jundiaí já tinha algumas coisas. Quando a gente fez o diagnóstico, a gente praticamente já teria condição de ter o nível 2. Né? Então, a gente teria que fazer bastante sacrifício para o 3 e muito mais ainda para o 4. E nós tomamos uma decisão. Né? Nós tomamos a seguinte decisão: nós vamos fazer um planejamento com datas, nós vamos buscar o nível 4 e nós não vamos contratar ninguém. Então, 100% foi feito internamente, desde a reunião de planejamento estratégico até os manuais, até os fluxogramas. Nós estamos treinando as pessoas para fazerem a sua parte, e cada servidor, dentro da sua função, ela foi fazendo a descrição da função. Então, nós tínhamos uma pessoa para pegar o manual, que não conhecesse aquela área, ela leria o manual para saber se ela entendeu quais seriam as funções. E é dessa forma que a gente descobriu o que cada manual deveria conter. Então, hoje, os servidores que entram no Instituto, né, que nós acolhemos como Guarujá 10 o ano passado, eles foram treinados pelo manual. Eles não foram treinados fora da instrução. Daí, os servidores que estavam lá para apoio, eles complementariam essa estrutura. Então, o manual do progestão é isso, certo? É o seu dia a dia transferido para dentro da sua governança. Então, como a gente fez bastante tempo lá atrás, nós já passamos por 6 auditorias. Tá? Nós fizemos uma auditoria da concessão do progestão em 2019, depois 20 e 21 você faz a de manutenção, 22 a gente renovou, 23 e já fizemos 24 manutenção, o ano que vem tem que fazer novamente a da renovação. Como é que você se prepara para esse tipo de auditoria, já que ela é anual? Você cria um controle permanente do seu progestão. Então, nós temos lá, nossa diretora administrativa tem mapeado os 24 itens, certo? E cada 2 meses ela passa tudo, de novo, tudo. Mudou o manual, em 10 dias a gente já estava tudo resolvido. Até porque, para o nosso azar, normalmente o manual muda em cima da nossa data de validação ou de renovação. Então, tem uma pessoa responsável pela manutenção integral de todos os itens. Não precisa esperar chegar 6 meses antes para ir lá e falar assim, nossa, eu acho que eu tenho que fazer isso. Não. Saiu o manual novo, não saiu? Tá bom. Na semana seguinte já tem todas as divisões de trabalho com os prazos pré-estabelecidos para você entregar. Quando você cria isso dentro da sua estrutura, certo? Ele fica uma estrutura permanente. É como você conceder benefício, é como você fazer qualquer outra área. É mais uma atividade de administração que você faz lá dentro.
Então, isso nos obriga a tentar melhorar, sempre. A vantagem é essa. Uma leitura pessoal, tá? A qualidade do Progestão está caindo, certo? Tanto que a gente conversou com o Paulo, na última reunião, o Paulo é o secretário, de talvez a gente estratificar mais o Progestão, para que o nível 1 seja mais fácil de acesso para os pequenos, porque às vezes é tão difícil para quem tem 2 servidores, né, ou 3 servidores atingir, certo? Então, a ideia é criar mais janelas, né, mais degraus, para que todo mundo possa ter capacidade de acesso no básico e depois cada um vai fazendo o seu planejamento para subindo essa escada. Tá? É evidente aqui, vocês podem ter certeza que as cidades são cidades parecidas do ponto de vista de população. Significa que o nosso modelo dos 3 aqui não necessariamente sirva para todos, ou com certeza não serve para todo mundo que está aqui, serve para nós. Tá? Mas muita gente não vai conseguir fazer um nível 4. Mas se você consegue fazer o 3, não tem o 2, tem o 3. Se você pode fazer o 2, tem o 2. Tem o máximo de nível que você puder. Você faz um ganho. Tá? Jundiaí, ao contrário de algumas cidades, fez uma opção para ir pela forma mais difícil da estrutura. Nós não temos segregação de massa. Tá? Nós vamos ficar sempre na capitalização. É mais caro, tá? Mas nunca tem risco. Então, segregação de massa, tá? Para quem está há mais tempo, eu estou há mais de 20 anos, segregação de massa é um período que você precisa ficar na UTI para poder se rearranjar, para lá na frente você voltar para a capitalização, porque o sistema é de capitalização. A segregação é uma exceção. Tá? Evidente que em situações você é obrigado a fazer para passar por aquele fluxo. Lá nós fizemos essa opção. Então, nós temos hoje 2 bilhões e 800 milhões em caixa. Tá? A gente hoje deve estar entre os 15 maiores do Brasil. E a gente estabeleceu algumas coisas a mais de controle por causa desse tamanho que nós atingimos. Uma coisa está desde 2007 lá em Jundiaí, nós talvez sejamos o único gestor de regime próprio que tenha custódia com controladoria. Significa que todo o nosso investimento está baseado numa estrutura de compliance feita hoje pelo BTG, antes pelo Itaú, que nós não fazemos nenhuma operação de investimento que não seja baseado nessa estrutura. Então, nós mandamos a ordem de aplicação dentro do sistema e é o sistema que faz a aplicação. Não passa nenhum recurso, não tem nenhum ofício, não tem nada que transite fora desse controle. Se der errado a operação, a culpa é do BTG e ele é que indeniza. Certo? Então, vamos supor, ninguém vai falsificar nenhuma assinatura lá, porque ninguém faz por ofício. Ninguém vai entrar na nossa conta do banco A, B ou C e fazer investimento, porque o dinheiro não está lá. Né? Então, para quem lembra, lá atrás, tá, nas resoluções antigas, tinha uma ordem que você deveria ter todos os seus ativos registrados. Significa que cota de fundo deveria estar registrado na CETIP, certo? E título público na Selic. Então, a gente segue essa norma que já foi revogada, mas nós mantemos isso dentro da nossa estrutura. Isso faz com que a gente tenha a cota nossa do valor do dia no dia. Eu abro lá o nosso equipamento, lá a gente consegue ter qual é o valor atual do nosso patrimônio, lembrando que regime fundos de renda variável tem um delay de 2 dias, com 2 dias a menos numa parte, e você faz um acompanhamento. Nós colocamos um segundo acompanhamento. Nós compramos um sistema chamado Com Dinheiro, alugamos, né? E a gente faz o controle nesse sistema e as nossas pesquisas são feitas nesse sistema. Então, todo o nosso investimento está lá também. E nós temos um terceiro nível de acompanhamento. Tem um programa chamado Atlas, que é patrocinado aqui, tem um acordo com a Bipem, com a Peprem, tudo, para que o módulo básico seja feito de graça para nós. Nós usamos também esse sistema. Então, nós temos a nossa carteira caminhando em 3 sistemas diferentes ao mesmo tempo.
Então a gente consegue descobrir se tem algum defeitozinho ali, algum erro, a gente já sabe porque um dos sistemas não bateu com o outro, né? E de forma nenhuma nós fazemos qualquer tipo de operação fora. Então, fundo, primeira coisa que a gente pergunta: seu fundo está certificado? Não. Então, em Jundiaí você não vai receber recurso. Então, esse é o primeiro princípio. Uma nova de governança que nós fizemos lá também do ponto de vista de investimento, nós temos um questionário de investimento, nós vamos até o gestor, aplicamos esse questionário, e esse questionário é condição de aplicação. Se nós não fizermos a visita e não tiver o questionário respondido e não tiver publicado no nosso site, a gente não aplica com aquele gestor. Então, é condição de aplicação. Outra coisa que a gente faz: todos os nossos fundos são pré-credenciados. Nós nunca chegamos lá, escolhemos um fundo e falamos, credencia aí que eu vou aplicar. Não é assim que funciona em Jundiaí. Lá é assim: eu vou olhar obrigatoriamente todos os fundos que eu credenciei. Então, nos estudos que vocês vão ver nas nossas reuniões de comitê de investimento, todos os fundos têm que aparecer. Tá? Então, não tem uma surpresa, olha, eu olhei fundo A ou fundo B, a gente pede lá. Por favor, credencia o fundo aqui e ele entra no nosso sistema de análise. E aí todo mundo que é do mercado vai lá e olha o fundo dele analisado. Estou mentindo? Comprei eles, tá? A gente vai resolver isso. Então, você sempre sabe no mercado o que Jundiaí fez. É obrigatório, porque todo mundo que vai lá faz isso. Isso nos facilita em algumas coisas. Nosso comitê de investimento não recebe ninguém. Ele é um comitê que vai pegar os estudos produzidos internamente e vai decidir em cima dos estudos cujas regras estão na política de investimento e dos nossos manuais. Raramente você vê uma reunião onde o comitê atende alguém. Só quando ele quer tirar uma dúvida sobre algum investimento mais estruturado, ele recebe ali dentro. Senão é a parte de análise que faz. E nós implantamos um compliance lá dentro. Então, nós temos uma estrutura treinada, isolada, tá? Então, o credenciamento entra, passa no compliance. Ou não. O compliance tem autonomia de negar o credenciamento de um administrador, de um gestor, de um custodiante, tá? Se ele negar, sabe o que eles podem fazer? Melhorar e rezar, porque ele não tem para quem recorrer. Então, o nosso compliance para todo o movimento. Não chega na área de análise. Depois é que entra para a área de análise, e a área de análise prepara o material para a decisão do comitê de investimento. Então, nós temos o tal do Chinese Wall, né? Uma área de segurança faz isso, a segunda faz a análise, a terceira faz a deliberação. Tá? Então, é um pouco diferente. Espaço físico, talvez seja uma diferença entre... ninguém tem sala lá. Todo o instituto está num ambiente único. Ele tem uma sala lá onde trabalham todo mundo, inclusive os diretores. Então, a minha mesa fica no espaço de todos os servidores do instituto. A mesa dos diretores administrativo, financeiro e benefícios fica ao lado, no mesmo espaço. Ah, tem secretária? Não tenho. Eu não tenho secretária. A minha cadeira é igual a cadeira do estagiário. A minha mesa é igual à mesa do estagiário. Todo mundo tem o mesmo padrão de trabalho. Então, a forma quando você traz isso para dentro, você já elimina algumas discussões sobre ambiente de trabalho. Lá todos são iguais. Não são iguais porque a gente disse, são iguais porque são tratados de forma igual. Tá? Então, essa é uma forma de que você não precisa ficar o tempo inteiro demonstrando que a pessoa faz parte. Ela faz parte, certo? Ela se sente parte e ela está ali discutindo. Todo ano tem planejamento estratégico com todos os servidores. Quando eu cheguei lá, o planejamento estratégico tinha sido feito sem servidores. Se vocês olharem no site, nós já planejamos até 2028. Já está lá. Quer dizer que tudo vai acontecer? Não. Quer dizer que no próximo reunião de planejamento estratégico nós vamos validar todos os passos, eventualmente acrescentar ou dizer que algum está cumprido. Tá?
Nossa estrutura lá funciona tranquila, de forma bem tranquila. Nós fizemos o papel zero, a gente já faz há alguns anos. Nós somos o primeiro instituto do Estado de São Paulo a ter fiscalização eletrônica pelo Tribunal de Contas. Nós tivemos que fazer um convênio. A gente usa o SEI, não sei se todo mundo sabe qual que é, mas é um programa lá. Nós demos acesso restrito ao Tribunal de Contas no processo SEI, e eles olharam o que eles queriam. Certo? Então não tem, olha, eu vou ver isso, pode ver o que você quiser. Está aqui, entra, está aqui a chave, né? Entra aí onde você quiser. E até teve um aprendizado recíproco da gente fazer isso. A gente fez a nossa sede, e a nossa sede tem manual de utilização. Tá? Porque se um dia, alguém daqui 20 anos, tem um problema numa tomada, a gente sabe exatamente qual é a grossura do cabo, da onde ele começa, aonde ele termina, porque ninguém é obrigado a lembrar tudo. Então, temos um manual de utilização do prédio. Nós não temos que fazer manual para tudo, a gente fez manual para a utilização de prédio. Sempre tem o que melhorar. Todo dia nós podemos ser melhor do que o tempo passado, certo? A gente sempre está conversando e aprendendo. Essa é a grande vantagem, e fatos e compartilhar aqui com vocês aqui, com certeza nos traz mais conhecimento e também valida algumas coisas que a gente tomou de posição. Será que eu estou fazendo certo? A gente vai lá e usa para isso daqui. Então tanto eu como Guarujá, como São José do Rio Preto, nós estamos à disposição de vocês para tudo. Aquilo que vocês precisarem, por exemplo, em Jundiaí, está tudo publicado no site, todos os manuais estão no site, todos os fluxos estão no site. E só para terminar, para vocês terem uma ideia como dá para melhorar, o nosso APR sobe online, certo? Acabou de fazer o pagamento, já sobe no site, pode olhar lá, que já está em PDF, o que foi feito, qual é o valor, quem recebeu e a justificativa do investimento. Então, tem sempre uma novidade que a gente pode estar olhando e fazendo, tá? E esse compartilhamento que nós estamos tendo a oportunidade de estar aqui, é que nos fará cada vez ser melhores. Vamos ser melhor, vamos ser melhor, vamos ser melhor, até que um dia a gente vai precisar ser melhor, 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 porque é um processo que não termina. Muito obrigado. Obrigado a todos. Não sei se a gente tem tempo para uma pergunta. Eu acho que uma perguntinha só. Alguém quer fazer alguma pergunta? Tira para o ímpar. Então é isso, pessoal. A gente já esgotou o tempo, estamos quase no fim. Acho que todos deixaram disponível o contato. Acredito que vocês possam tirar dúvidas no decorrer do evento. Pode mandar e-mail depois. Foi uma boa palestra, né? São RPPS exemplo. E a gente agradece a participação de todos os congressistas e dos palestrantes. Muito obrigado.